Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma conjunção que a gente já comentou bastante também lá nas previsões para o mês de abril, que é a conjunção de Saturno, Netuno, Marte, Mercúrio e até mesmo a Lua no signo de Áries, que vai acontecer dentro deste mês. Lá nesse vídeo eu já comentei algumas questões mais bélicas que realmente podem acontecer através deste aspecto. E agora nesse vídeo a gente vai aprofundar principalmente para as previsões para cada ascendente, para vocês estarem bem ligadinhos por aí. Então eu já adianto que esse vídeo não é um vídeo muito positivo para você que é aquela pessoa que reclama quando a gente só fala de coisa ruim. Esse vídeo não é para você, porque aqui a gente vai abordar temas delicados dessa conjunção, sim, que são mais voltados para um aspecto pessimista mesmo, tá bom? Então, caso você queira entender como que essa conjunção pode te afetar de forma positiva, vá assistir o vídeo sobre as previsões de abril. Lá é um vídeo mais leve, eu trago assim um significado mais gostosinho, tá bom? Pra gente conseguir saber como que esse aspecto vai se manifestar no lado positivo também. Mas na astrologia existe luz e sombra, e para esse aspecto eu acho interessante sim trazer pra conversa, trazer para a consciência de vocês, para vocês estarem em autoobservação e até mesmo perceberem o que vocês aprenderam com tudo isso que pode acontecer com vocês dentro desse mês. Porque esse Saturno e esse Netuno vão ficar no signo de Áries aí por bons anos. Então é interessante a gente utilizar um mês como esse, onde a gente vai ter uma conjunção tão significativa da ativação de Marte com eles, para entender o que aconteceu, o que se apresentou, como que eu me senti em relação a isso e como eu acredito que eu posso reagir de forma diferente para o futuro. O que eu preciso aprender com isso que acabou de acontecer comigo? E isso vai ser muito importante para as próximas ativações que essa conjunção vai receber aí durante este ano ainda, e posteriormente para os próximos anos, em que a gente não vai ter a conjunção exata de Saturno e Netuno, mas eles ainda estarão dentro do mesmo signo. Nas próximas ativações que nós teremos deste aspecto ainda dentro deste ano, eu vou sempre trazer esse vídeo para recordação de vocês. O que aconteceu com vocês lá em abril de 2026, quando a gente teve aquela conjunção? E daí também é muito bom para eu poder colocar esse vídeo nos cards e vocês conseguirem relembrar, trazer essa reflexão para os próximos meses. Então vamos lá, pessoal! Primeiramente, vamos pensar na simbologia desses planetas para que a gente consiga compreender os tipos de manifestações que podem se apresentar na nossa vida. Esse não vai ser um vídeo onde a gente vai se aprofundar muito no significado dessa conjunção. Isso é algo que eu já fiz mais lá no vídeo das previsões de abril mesmo. Mas, de uma forma muito resumida, o planeta Saturno, dentro do signo de Áries, ele vai falar muito das consequências das nossas ações. Vai falar sobre figuras de autoridade e esses tipos de figuras que trazem essas consequências para algo que não está muito certo dentro da nossa conduta. E como aqui é uma ativação do signo de Áries, a gente pode pensar nesses tipos de autoridades que envolvem esses sistemas bélicos, né, gente? Então, policiais, militares, agentes penitenciários, fiscais também, esses agentes que aplicam essas sanções, né? Então, é muito interessante a gente compreender que essa galera, principalmente que trabalha com isso, inclusive, pode ter um mês mais agitado. Essas pessoas, elas podem estar recebendo mais ocorrências, porque a gente pode sim ter um mês onde a gente percebe a criminalização aumentando, principalmente também por conta da ativação de Netuno em Áries, porque Netuno, ele representa esses grupos marginalizados dentro da sociedade,
Então essas pessoas que muitas vezes não estão aos nossos olhos e que consequentemente também geram um impacto social. Pode até representar situações onde existe ali uma má conduta, uma má intenção, Áries que estão ocultas, Netuno. Então é interessante a gente pensar através desse viés. Porque a conjunção, o que ela faz, gente? Ela intensifica. E daí a gente tem o Marte começando a fazer essas conjunções aqui com esses planetas. E o Marte, dentro de técnicas preditivas, ele é um ativador. Quando nós temos planetas transpessoais muito lentos, fazendo conjunções, né, ou fazendo algum aspecto específico no céu, quando Marte encontra esse planeta transpessoal, é quando a gente pode ver de uma forma mais frequente o significador daquele planeta transpessoal, o que ele está representando naquele período, em qual signo ele está, em quais aspectos ele está formando. Então é por isso que a gente chama Marte de ativador. Quando ele encontra um planeta transpessoal, a gente começa a perceber a simbologia daquele planeta transpessoal se tornando mais frequente, mais visível nas mídias, através das manchetes e até mesmo dentro das situações pessoais, das nossas vivências do dia a dia. Por isso, este pode sim ser um mês mais conturbado, pode sim ser um mês onde as pessoas podem estar mais agressivas, mais reativas, onde a gente pode perceber que a sociedade no geral, aquilo que nos rodeia no dia a dia, pode, sabe, estar dentro de um caos generalizado. Por exemplo, eu acordei de manhã para ir trabalhar e eu já começo a ver as polícias rondando o meu bairro por algum motivo, sabe, procurando alguma coisa, as pessoas realmente com essa sensação de precisar estar ligada no 220, que alguma coisa de estranho tá acontecendo. Então, esse aspecto pode representar essas vivências abruptas e muito por conta da simbologia ariana, pode ser uma vivência não tão leve, pode ser uma vivência muito bélica, que realmente traz pra gente essa sensação de medo, essa sensação de poxa, o que é que eu vou fazer agora a partir disso que aconteceu comigo, entende? Por isso que eu tô falando que esse vídeo especificamente, ele é um vídeo para falar das questões nas quais vocês precisam estar atentos neste mês. Não é pra gente falar tanto do viés positivo. Então agora que vocês compreenderam a simbologia e da onde que eu tô tirando essas percepções, até mesmo para vocês poderem estudar astrologia no futuro, vamos agora entender como cada um dos ascendentes será afetado de acordo com a casa onde nós temos o signo de Áries. Para quem tem um ascendente em Áries e que tem, obviamente, o Áries na casa 1 do mapa astral, vocês podem vivenciar todos esses temas que eu comentei lá na introdução do vídeo de uma forma muito literal mesmo, tá, gente? Então vocês percebendo que a rotina de vocês, assim, tá meio agitada, que vocês estão percebendo que o mundo exterior à sua volta tá meio perigoso, que você precisa tomar um pouco de atenção na sua rotina, no seu dia a dia. Então é interessante você tomar cuidado também com quem você permite que realize uma abordagem com você, tá bom? Então eu tô falando de questões de ser assaltado, de alguma pessoa ter algum contato físico com você de verdade mesmo, tá, gente? Então tomem muito cuidado com isso. De preferência, se você é uma pessoa que pega muito metrô, pega muito ônibus, tá sempre muito na rua, evita de ficar dando atenção para possíveis pessoas na rua, ambulantes na rua, de verdade mesmo, tá, gente? Vamos tomar cuidado, vamos se preservar. Não permita que você também seja essa pessoa que pode querer ter esses tipos de reações e de querer brigar com uma pessoa, de querer ir para um combate físico com uma pessoa por conta de estresse, que também é possível que aconteça, tá, gente? No viés mais tranquilo dessa conjunção acontecendo no seu ascendente, pode ser que você sinta que as pessoas estão sempre recebendo as suas palavras, as suas afirmações, aquilo que você comunica de uma forma meio distorcida, sabe?
Então você fala uma coisa e você percebe que a outra pessoa ela tá mentindo sobre você, ela tá distorcendo alguma coisa que você falou, ou ela não tá interpretando corretamente aquilo que você verdadeiramente quis dizer. E claro, né, as pessoas podem achar a gente meio grosseiro, pode sentir que a gente tá atacando as pessoas de alguma maneira, tá sendo agressivo de alguma maneira. Uma grande sensação de um cansaço físico, de um esgotamento físico de uma forma fora do comum e que talvez até te faça perceber alguns pontos de negligência que você anda tendo consigo mesmo em relação aos seus hábitos. Talvez as pessoas andem te culpando por alguma coisa também. Isso vai depender muito dos seus contextos e da sua maturidade também no geral, sabe? Mas, caso você ainda seja uma pessoa que vive muito o seu arquétipo do seu ascendente de uma forma muito pura, ainda meio desmedida, sem controle, pode ser sim que você acabe tendo um pouco dessa sensação. Daí você se sente responsável por algo que você não fez porque estão te culpando, estão te subjugando de alguma maneira. E agora é um grande período para você perceber esses temas que podem estar acontecendo com você e também pensando em como que você tá reagindo, se você tá se sentindo mais estressado realmente nesse período ou não. Quais são as sensações, né, que você pode estar sentindo por aí, os sentimentos por detrás disso também? Para quem tem o signo de Áries na casa 12 do mapa astral, esse é um período que você pode descobrir muitas coisas sobre si mesmo ou sobre pessoas muito importantes para você, pessoas que fazem parte da sua intimidade, pessoas que você confia fielmente, sabe? Você pode se sentir meio enganado pelas pessoas, meio negligenciado pelas pessoas por alguma questão do seu dia a dia. E daí você sente uma necessidade de se afastar de alguma pessoa. E não vai ser um afastamento muito direto, vai ser algo que vai começar aos poucos, que você vai intuindo aos poucos de realizar esse afastamento, porque você vai percebendo que aquela relação realmente está desgastada, que não tem mais o que você possa fazer e que tem certas coisas que estão fora do seu controle. Uma grande sensação de estar meio drenado fisicamente, emocionalmente por conta do seu trabalho, por conta de algum ambiente que você frequenta, de alguma pessoa que faz parte da sua vida, se sentir meio energeticamente drenado. E daí vem o meu ponto extra aqui de cautela para vocês, tá, gente? Esse também pode ser um mês onde você pode estar fisicamente mais cansado. Alguma coisa pode estar acontecendo com o teu corpo mesmo, com a tua vitalidade, eu acho que é a palavra correta. E daí o que pode acontecer aqui? Primeiro, você pode estar se medicando, se automedicando. E você tem que tomar muito cuidado com os hábitos que você for adquirir agora nesse mês de abril, porque você pode ter uma dificuldade de largar esses hábitos, inclusive, tá? A longo prazo. E isso pode acontecer com coisas muito sutis. Ai, você tá começando a tomar ali algum remédio pra dormir, porque esse pode ser um mês em que você pode estar mesmo ansioso, com uma dificuldade de dormir. Daí você acaba começando a fazer isso e depois você não consegue largar. Aí o resto de todos os próximos meses você sempre precisa ficar tomando aquele remedinho pra dormir, porque senão você não consegue descansar de verdade. Com qualquer hábito que você possa construir no geral, também pode ser que você esteja precisando se medicar de uma forma proposital. Então, sei lá, você arrancou um dente e daí você tá precisando tomar ali os remedinhos por conta desse procedimento. Então, ok. Mas mesmo assim, é interessante você entender que você pode ter essas questões físicas se apresentando. Para quem tem o signo de Áries na casa 11 do mapa astral, pode ser que você esteja vivenciando esses temas bélicos, como a gente falou na introdução, dentro da sua vivência social. E daí não necessariamente isso pode ser algo que esteja acontecendo com o seu círculo social, com os seus amigos no geral, mas que você anda percebendo que os seus amigos estão te contando muitas histórias pesadas ultimamente, sabe? Então, sei lá, o seu amigo foi assaltado e daí ele vem te contar isso. E aí ele conta que foi num local, numa rua que é muito próxima da sua casa. Ou que é um local que você sempre passa. E daí você fica preocupado com isso, por conta dessas histórias que você tá ouvindo das pessoas. Então, de acabar vivenciando essas questões, não necessariamente consigo mesmo, você vivenciando isso,
mas por conta disso, isso te gera um pânico social, digamos assim, porque você pode ficar assim com um pouquinho de medo, de receio de viver a vida num geral durante o mês de abril, tá, gente? Mas calma, que isso não necessariamente pode se aplicar da forma mais intensa possível nessa conjunção. E daí a gente entra pro outro ponto, que pode ser mais vivenciado dentro da sua vida íntima de fato, ou seja, você percebendo que você brigou muito feio com algum amigo seu, sabe aquela briga assim de escancarar verdades na cara mesmo, ou até mesmo Netuno recebendo aqui essa ativação pode falar de mentiras, de enganos, de você percebendo alguma falsidade dentro de pessoas que você confiava no passado e que agora você começa a se preocupar um pouco com essa conexão. Até mesmo as pessoas criando fofocas e distorcendo situações sobre você. E daí isso não necessariamente pode vir através dos amigos, mas pode vir através de colegas de trabalho, pessoas com quem você convive. Pode ser que você queira romper com certos laços, porque você percebe que essas pessoas não têm mais os mesmos valores que os meus também. E você pode, em algum momento desse mês, eu vou deixar aqui embaixo as datas mais fortes para isso acontecer, sentir que você colocou muita esperança em alguma coisa e que depois você percebe que, meu Deus, esse negócio aqui tá todo desorganizado, não é da forma que eu pensei que era, não era aquela oportunidade da forma como, sabe, eu alimentei dentro de mim. E daí, por algum motivo, você pode receber um convite, você pode participar de algum projeto, alguma coisa que faz com que você repense se você vai querer ter esse compromisso. Para quem tem o Áries na casa 10, é importante você entender que este é um mês bem delicado para o seu relacionamento com figuras de autoridade, tá, gente? Então é interessante que você não queira entrar em embates com essas pessoas, não queira até mesmo mostrar situações que você sabe que vai dar errado. Sabe quando o teu chefe vem com uma ideia, alguém vem com uma ideia muito mirabolante pra você, e daí de alguma forma a tua experiência no geral sabe que aquilo não vai dar um bom resultado. E mesmo você tentando argumentar, pode ser que você só se desgaste e talvez você até leve a culpa por isso no futuro, inclusive. Então é legal, ó, você ficar pianinho para que isso não te afete, não afete a sua imagem, não afete que as pessoas pensem sobre você e tudo isso num geral, sabe? Então, resumidamente, é você percebendo que no seu trabalho você pode se envolver com alguns projetos, alguma demanda, alguma questão, que você percebe essas falhas mesmo de organização, algum erro, alguma negligência, alguma má gestão em relação àquilo, e que mesmo quando você tenta pontuar, talvez você perceba que as pessoas não estão entendendo os seus pontos. Alguma questão não ficou totalmente clara e daí isso acaba caindo nos seus ombros. Talvez até aconteça de você precisar tomar alguma decisão muito definitiva na sua carreira ou no seu trabalho esse mês, tá, gente? E que talvez você tenha esse impulso de que você precisa tomar essa decisão, ou às vezes seja obrigado a tomar essa decisão, mas você ainda não sabe qual caminho que você quer tomar. Existe aqui esse cenário meio confuso do que eu deveria fazer. Para quem tem o Áries na casa 9 do mapa astral, esse pode ser um mês de rupturas para você dentro da sua vida. E quando eu falo sobre rupturas, às vezes são rupturas contratuais, são rupturas relacionadas a relacionamentos que você pode ter, mas principalmente ligadas a instituições, sabe? Então, por exemplo, você acabar pedindo demissão ou ser demitido, é muito provável que isso possa acontecer sim, infelizmente, tá? Então eu tô comunicando pra você entender que a astrologia, ela não tá aqui pra determinar o teu futuro no geral, ela tá aqui pra determinar como que você vai reagir perante essa questão. Você tem aqui esse caminho que pode se apresentar pra você este mês de abril ou não também, não nessa escala, né? Mas o que que você vai fazer a partir disso? Pensa pelo lado positivo, tá bom? Então pode sim acontecer rompimentos contratuais, você pode perceber que algum apoio que você tinha na sua vida pode sumir
pode acabar se encerrando, se finalizando por alguma questão. Então, principalmente as situações envolvendo acordos contratuais, esse mês não tá muito legal para ti, tá? Evita assinar contrato, evita se envolver com compromissos, porque senão você pode sentir que tomou uma decisão muito importante, mesmo não tendo total compreensão sobre aquele assunto. E no futuro você pode se sentir meio ingênuo e você pode se culpar muito por essa ingenuidade. E também pode ser algo relacionado a contratos do passado, né? Mas que por algum motivo neste mês se apresentam como algo que você vai precisar resolver. Por alguma multa, alguma questão que você percebe que eu negligenciei essa parte desse acordo e daí eu preciso agora resolver. Para quem tem o Áries na casa 8, essa é uma ativação onde pode tocar em partes suas que mexem muito com o sentimento de estabilidade. Por isso, várias questões podem se apresentar e a intensidade e o como, o contexto dessas questões vai depender muito do seu mapa natal. E eu vou abordar aqui algumas das coisas que podem acontecer de uma forma mais específica, que mexem nessa questão de estabilidade e de dependência, que eu já falei nos vídeos anteriores, mas agora eu vou trazer para contextos práticos, tá? Então a primeira delas é você receber alguma notícia de algum parente seu, uma notícia não tão positiva, às vezes de algum parente ter sofrido algum acidente, alguma coisa ter acontecido com uma pessoa que você considerava muito e que acaba mudando o teu clima emocional, sabe? Você pode sentir uma carga pesada nesse mês de abril, principalmente nas datas que eu coloquei aqui embaixo, e você sentir que poxa, agora eu vou ter que ter maturidade para lidar com isso que aconteceu. Então existe nesse aspecto, dentro da casa 8, essa necessidade de assumir responsabilidades em momentos de crise. E daí isso pode se apresentar em vários contextos, né? Como esse que eu dei. Então ter que acompanhar alguém em algum local, resolver alguma coisa urgente ou tomar uma decisão sob pressão, porque é a energia ariana junto com esse Saturno em Áries aqui. Daí a casa 8, com todos esses planetas pessoais transitando aqui, representa muito desse sentimento de impotência sobre algo que eu não tenho controle, mas aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu consigo fazer dentro da minha capacidade nesse momento. Às vezes pode ser algo mais relacionado a dinheiro também. Então alguma dívida, alguma compra, algo que precisa ser solucionado, que envolve também a presença de outras pessoas, que envolve esses acordos com outras pessoas e que também acabam trazendo todos esses sentimentos à tona. Para quem tem o signo de Áries na casa 7, este pode ser um mês em que você se meta em algumas discussões com as pessoas, tá bom? Principalmente se você é casado, se você namora, se você já tem um relacionamento, pode ser especificamente com essa pessoa que essas discussões podem aparecer, tá, gente? Então, é legal a gente tomar cuidado com alguns determinismos, sabe? Que a gente pode colocar na nossa cabeça de querer que as coisas sejam feitas dessa forma, de querer que as coisas sejam assim e ponto final, e que se não for desse jeito eu também não quero, que às vezes pode ser uma característica muito forte do descendente em Áries. Da mesma forma que, como eu falei lá no vídeo sobre as previsões de abril no seu aspecto positivo, é uma conjunção muito legal para você conhecer uma pessoa interessante, tá? Mas voltando aqui para os temas desse vídeo especificamente, essas discussões elas podem se apresentar por temas assim, ó, bem antigos, tá? Então vocês percebendo que já tinha alguma coisa ali sendo arrastada com a barriga, e daí você percebe que agora chegou num ponto em que ou a gente conversa sobre isso ou o negócio estoura. Então, um de vocês dois tem que trazer esses temas para um lado mais resolutivo e não necessariamente de querer jogar um na cara do outro e vice-versa. Perceber que o parceiro tá te interpretando também de uma forma completamente distorcida pode ser algo bem frequente este mês. Não vai ser um episódio específico, vai ser várias situaçõezinhas que você vai perceber que parece que ambos estão falando línguas diferentes. Isso pode trazer incômodo e isso pode fazer com que haja alguma reatividade de fato,
sobre o porquê que a pessoa não tá me entendendo de verdade. Talvez o seu parceiro também possa tomar uma decisão impulsiva que de alguma forma te coloca em uma posição de desconforto, ou de achar que foi negligenciado, ou que não foi considerado. Então você sentir que de alguma maneira foi enganado por uma pessoa que você considerava muito. E a partir disso, vocês vão precisar que, poxa, eu preciso estabelecer alguns limites, algumas regras, algumas questões aqui, Saturno, para que isso seja evitado de alguma maneira, porque traz desgaste para o relacionamento. Às vezes até pode ser algo relacionado a certas incoerências que você anda percebendo na tratativa com alguém que você conhece, com alguém que você considera muito. Uma hora essa pessoa fala uma coisa e depois ela fala outra. Ou ela fala uma coisa no discurso e na prática não é bem assim que acontece. Então existe essas desilusões acontecendo sobre uma pessoa específica ou também sobre a sua conduta dentro das suas relações. Para quem tem o signo de Áries na casa 6 do mapa astral, vocês têm que tomar cuidado com possíveis acidentes na sua rotina, no seu dia a dia esse mês, tá, gente? Principalmente por cansaço físico ou por falta de atenção no trabalho. Ainda mais se você trabalhar com algo manual, se você trabalha numa linha de produção. Cuidado com essas distrações, tá bom? Então é um mês bem delicado para vocês, sabe, ficarem fazendo as coisas muito rápido. Se você tem esse hábito, tenta, pelo menos nesse mêsinho de abril, diminuir um pouco, sabe, essa frequência. Mesmo para quem não é dessas áreas, vocês podem estar sentindo um grande cansaço emocional e físico também, mental, né, porque Mercúrio depois vai entrar em Áries também, referente à tua rotina, às tuas responsabilidades diárias, percebendo esses problemas no trabalho por alguma questão de falta de organização, erros humanos mesmo acontecendo, e também perceber que você vai precisar refazer algo que na sua cabeça você já tinha concluído, ou que você concluiu e aconteceu algum erro, alguma coisa, alguma falha que você vai precisar refazer por alguma atividade importante que foi negligenciada, tanto por você como dos seus colegas de trabalho também. É um mês pra gente tomar cuidado com os colegas de trabalho também, com fofoca na firma, a gente evita fofoca na firma esse mês, tá? E possíveis pessoas que você já considera meio falsas, é interessante você ficar longe dessas pessoas. Para quem tem o Áries na casa 5, este é um mês onde você pode se sentir meio decepcionado com alguma pessoa. Você pode sentir que alguma pessoa fala coisas pra você que são muito incoerentes, que não fazem sentido. Talvez você até esteja intuindo que alguma pessoa tá mentindo pra você, que ela não tá sendo totalmente clara, totalmente transparente com alguma questão. Ou até mesmo perceber que você estava idealizando uma pessoa ou uma possível relação que estava se formando. E daí você acaba percebendo ali na prática, no dia a dia, como é que funciona mesmo essa conexão. Mas é aquele velho caso da gente entrar, às vezes, dentro de um relacionamento por carência e criar uma expectativa que foi construída. Aquela pessoa, ela não te prometeu nada, mas você criou, você construiu isso dentro de si, sabe? Então, às vezes, é um pouquinho por conta disso também. Ou entrar em uma relação sem ter os seus próprios valores muito definidos. E daí, conforme essa relação ela vai se estendendo, você vai percebendo que, poxa, eu não tinha pensado nisso, mas tem certas coisas aqui que eu não quero admitir. Se você tem filhos, se você mora com crianças dentro da sua casa, por mais que não sejam seus filhos, pode ser que você tenha algum conflito com eles, sabe? Vai acontecer algum episódio com pessoas mais jovens que você precisa trazer esse impacto, às vezes aconselhar, ser uma referência para essas pessoas, ou até mesmo as crianças estando muito reativas com você por alguma questão específica. Para quem tem o Áries na casa 4, este é um mês onde você pode precisar fazer alguma reforma dentro da sua casa, realizar algum reparo relacionado à infraestrutura, alguma rachadura, alguma infiltração, porque é Netuno também sendo ativado aqui. E estes reparos, eles podem ou não ser obrigatórios, tá?
como é Saturno conjunto com Marte, às vezes é uma coisa que não tem mais como ser adiada, e daí você precisa fazer. Só toma cuidado com possíveis acidentes domésticos, cortes, quedas que podem acontecer conforme você vai tratando daquele problema. Talvez você também esteja percebendo que a tua vizinhança tá meio perigosa, que tem alguns indivíduos ali com más intenções andando pelas ruas do ambiente onde você mora, do bairro onde você mora. Isso pode te trazer uma sensação de incômodo por conta disso, de você não se sentir seguro na sua própria casa. Então são essas situações no entorno do seu ambiente de segurança que afetam a sua sensação de segurança. Talvez até brigas com a família ou possíveis situações que você precisará da família para realizar uma decisão, ou porque você vai precisar tomar uma responsabilidade por causa da família, algum compromisso por causa da família, que você vai ajudar algum familiar, vai fazer alguma coisa para alguma pessoa, e daí você precisa concluir, né, esse compromisso. Para quem tem o Áries na casa 3 do mapa astral, eu aconselho você a também assistir o Áries na casa 9, porque podem acontecer coisas muito semelhantes, muito parecidas com vocês, ok? Mas de forma resumida, este pode ser um mês em que você talvez perceba que as pessoas não estão te entendendo. Você pode se sentir extremamente incompreendida este mês. Talvez sentindo que as pessoas estão distorcendo muito as coisas que você fala, ou você também pode distorcer muitas coisas através da sua própria compreensão, da sua própria percepção. A pessoa fala A e eu entendo B, eu falo B e a pessoa entende C, e assim sucessivamente. Se você é uma pessoa que trabalha com muita documentação, que você emite muitas notas fiscais, por exemplo, você trabalha com alguma burocracia, esse pode ser um mês mais delicado dentro do seu trabalho, na sua rotina diária, nos seus afazeres diários, porque pode ser que você esteja meio distraída fazendo as coisas errado, ou alguma coisa acontece que dá algum problema que você precisa resolver perante essas burocracias, tá bom? É um mês mais delicado também para possíveis acidentes no trânsito. Às vezes não necessariamente diretamente com você, mas você percebendo que, poxa, muitas pessoas estão batendo o carro esse mês, que toda hora eu estou presenciando esses tipos de acidentes que não são tão frequentes no meu dia a dia. E também pode ser que aconteça algum tipo de mal entendido com a sua vizinhança, ou sentindo que os seus vizinhos, eles estão por algum motivo passando por dificuldades esse mês, sabe? Então a gente presencia os vizinhos brigando na rua, por exemplo, ou de fato passando por algum tipo de situação de necessidade mesmo nesse mês. Daí você às vezes pode querer prestar alguma ajuda ou não, né? A gente acaba só presenciando essas questões. Para quem tem o Áries na casa 2 do mapa astral, este é um mês para vocês tomarem muito cuidado aonde vocês passam o cartão de vocês, tá? Então, às vezes a gente vai fazer uma compra online, por exemplo. Você vai lá, coloca o seu cartão online, às vezes num site, sabe, não muito confiável. Uma loja que não existe, é um golpe que eles criam lá, essas lojas digitais. E no fim das contas, na verdade, eles não vão te enviar produto nenhum. E daí pode acontecer de você se sentir ingênuo por alguma compra que você fez. Às vezes a coisa até pode chegar, tá? Mas não era aquilo que você gostaria, ou não era da forma como você pensava que era. Então, sentir assim que aquele deslumbre que a gente tinha pela compra que a gente fez não foi totalmente saciada, digamos assim. Então, cuidado com esses gastos impulsivos com coisas que não são totalmente necessárias, ou talvez alguma questão relacionada a taxas, a multas e a cobranças que você não estava esperando este mês também pode acontecer. Alguma situação relacionada a dinheiro que pode mexer assim com o nosso senso de merecimento, de estabilidade, certo? Uma necessidade aí de estar reorganizando as finanças, de estar planejando melhor como você utiliza o seu dinheiro, ou até perceber que você estava contando com dinheiro que não necessariamente se concretiza neste mês, sabe? Daí você pode passar por algum aperto, alguma situação nesse sentido. E esse é um mês onde vai fazer com que vocês
pensem muito sobre o seu senso de merecimento, tá? E situações em que no futuro você pode não começar mais a aceitar, se autovalorizando mais, o que é muito positivo, pensando por esse lado, tá? Porém, antes disso, você pode passar por alguma situação em que você percebe que você aceitou menos do que merecia. Isso relacionado à nossa vida pessoal e íntima mesmo, sem pensar no dinheiro. Em dinheiro, em bens materiais, em patrimônio, enfim. Então é interessante você se questionar se esses sentimentos já estão aparecendo para você. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais diferente do que eu normalmente trago aqui no canal, mas é porque eu realmente quero que vocês aprendam com a astrologia, percebam como a astrologia tá no nosso dia a dia completamente. A astrologia se vive pelo ordinário e até mesmo para vocês conseguirem aí se resguardar de alguma maneira. Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.